Agora sim, gente, não vou deixar. Tô todo mundo perguntando dele, ele tá aqui, vou chamá-lo, Leandro Fortes. Boa noite para você. Tudo bem? Muito obrigada por atender o meu convite, estar aqui conosco. Muito coincidentemente, Leandro, eu trouxe seu sócio aqui, mas Pois é, foi uma questão de agenda muita mesmo, gente vai assim. achar que é a mesma entrevista. Boa noite, Thalita. Muito obrigado pelo convite, viu? Fico muito contente de estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Muita gente perguntando, pô, quando é que você volta a fazer live? E eu estou fugindo de live que nem o Diabo da Cruz por causa da minha voz, por causa da minha asma, né, do meu pulmão. Eu não estou participando de live, tá? Porque eu perco o fôlego em algum momento. Mas, né, eu fiquei muito contente quando soube que você teria esse programa aqui no Farol Brasil. Né? Sempre achei que você deveria ter um programa seu de qualidade para mostrar o seu talento. Você é uma pessoa que eu considero assim, um excelente profissional. Eu falei, pô, claro que eu vou conversar com a Thalita, né? Bater papo, até porque hoje, como eu não tenho mais live para fazer, Thalita, eu fico com muita coisa engasgada aqui para falar. Uma delas é essa decisão de hoje. Você sabe que eu sempre tive muita desconfiança desse Paulo Gonet, né? Ele acabou fazendo a denúncia contra o Bolsonaro, foi acatado quando o STF, tudo bem, maravilha e tal. Ele demorou demais para fazer aquela denúncia, mas fez. Né? Fez no momento que eu acho que é ruim, porque isso vai alcançar as eleições de 2026. Mas fez também, não vou ficar jogando areia no cara. Mas hoje me sai uma decisão de que ele mandou arquivar aquele processo da falsificação de cartão de vacina, Thalita. Esse inquérito, eu li de cabo a rabo, ele é perfeito. Ele não é bom, não, ele é perfeito. Ele tem todos os nomes que ligam ao Bolsonaro a essa falsificação. Tem os nomes do município do Duque de Caxias do Rio de Janeiro que fizeram, que hackearam o Conex SUS, né, hackearam o sistema do SUS. Tem no interior de Goiás a enfermeira que trabalhou para o Mauro Cid, para a mulher do Mauro Cid, para as filhas do Mauro Cid, para o Bolsonaro e para a filha do Bolsonaro. Está tudo no inquérito, todos os documentos, tem os horários em que eles fazem as inserções. Tem toda a falsificação ali dentro. E o cara me manda, me vai. Então eu sempre desconfio desse cara. Eu não consigo engolir esse Paulo Gonet. E vou Aí além, tá? Desculpa, fala. me Não, permite te fala, fala. Eu já interromper, cheguei é porque falando pra casa. É que eu não tenho mais live, então qualquer espaço que me dão, Não, eu já por começo a favor, falar. a gente quer que você fale. Mas tem só mais um detalhe, além de tudo isso, porque na segunda-feira, na entrevista que ele deu no podcast Inteligência Limitada, junto lá com o cachorrinho dele agora, né, o Tarcísio, porque o Tarcísio quer herdar o capital político do Bolsonaro, Aham. ele consente, ele fala, Leandro, ele é questionado, ele fala, teve mesmo a falsificação. Ele fala, Fala. eu confesso em relação a isso. Tá lá. Podem buscar. Para não me deixar mentir, assistam, vejam. Tá lá, Leandro, a entrevista. Incrível. É inacreditável. Inacreditável. Pois é. Assim, e eu estou desconfiado de que isso é um ensaio, viu, Thalita? Para também não denunciá-lo no crime das joias. Isso, se ele fizer, vai ser gravíssimo. Gravíssimo. Depois de tudo que se sabe sobre essas histórias das joias, né, do roubo das joias, da venda clandestina das joias em Miami, usando oficiais generais, né, um almirante para fazer o contrabando, um general para vender no mercado negro de Miami. Né, joias que ele recebeu, que ele roubou do Estado brasileiro. E tem no inquérito o dinheiro que ele recebeu. O Mauro Cid mostra o dinheiro que mandava para ele. Se esse inquérito também for recusado, eu estou achando o seguinte: qual foi o esquema do Paulo Gonet? Vou apostar tudo no inquérito do golpe, né? Porque aí não vão dizer que eu não que eu não denunciei o cara, mas também não tem outras chances. Não tem outras. Ele não vai ganhar outras penas, porque ele ganharia outras penas. Ele pega 30 anos no golpe, pega 15 anos na joia, pega 15 anos na vacinação, e aí não tinha saída para o Bolsonaro. Então, assim, sabe, que eu sempre falei isso para você, eu nasci desconfiado, né? Eu achei que ele demorou demais. E eu falo, a gente já tem esses inquéritos na frente. O inquérito das joias e o inquérito do cartão de vacinação chegaram na PGR 4 meses antes do inquérito do golpe.
Ele já deveria ter denunciado esse cara há muito tempo. Agora, eu não sei que assim, né? Você acha Vamos. que isso é uma. Dentro né, disso que você está trazendo, você acha que isso pode ser uma forma de tentar enquadrar o Bolsonaro apenas, não apenas no sentido de minimizar, tá? Mas Aham. trazer um caráter político, assim, estritamente político, justamente porque ele vai ser, enfim, julgado né, condenado, é o que esperamos pelo menos, a partir apenas desses 5 crimes né, que versam a respeito do golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, enfim, esses 5 crimes que ele e os outros 7 foram agora enquadrados como réus. Quer dizer, vai ser só isso, e aí todo o resto, enfim, ele vai se livrar. Ninguém mais vai falar sobre isso, porque daí dá o caráter apenas como, enfim, essa figura que tentou o golpe de Estado. Apenas isso? Você acha que é nesse sentido a tentativa Eu, é essa? olha só, aqui participando do seu raciocínio, se a única denúncia da PGR for a do golpe, que é grave, ele se livra de outras 2 denúncias, que dariam a ele outras 2 penas, e colocariam ele em outros 2 espectros penais, outros 2 crimes, né? Falsificação de cartão de vacina e contrabando de joias roubadas do Estado brasileiro. Digamos que em 2026 o Lula perca a eleição e ganhe um cara da extrema-direita, o Tarcísio, que já prometeu para a turba, para a horda, de que vai indultar o Bolsonaro. Eu não sei, pena que o Tardelli já foi embora, eu não sei se ele poderia indultar de todos os crimes, porque tem requisitos para indultar. Se ele está preso num crime só, fica mais fácil de resolver isso. Se sai um projeto de anistia do Congresso Nacional, esse projeto de anistia ele teria dificuldades de ser colocado em prática pro Bolsonaro em vários crimes. Então, é uma coisa para se analisar a partir de hoje, a partir dessa decisão estranhíssima, estranhíssima, do Paulo Gonet em relação ao inquérito da Polícia Federal. Esse inquérito da carta. Gente, está disponível, o sigilo dele está quebrado há muito tempo. Esse inquérito é simplesmente perfeito. Ele tem o nome e sobrenome de todos os envolvidos, de cada um que participou da burla no SUS, no Ministério da Saúde, para inserir os nomes de Mauro Cid, a mulher de Mauro Cid, que chama Gabriela, 2 filhas de Mauro Cid, Bolsonaro e a filha dele, Laura. Todos. Assim, isso foi feito a partir de um município de Goiás e de um município da Baixada Fluminense. Com o nome das pessoas que fizeram, está tudo lá, tá tudo lá. O horário que elas fizeram, a maneira como entraram. A Polícia Federal, no inquérito, faz uma ligação entre essa ação do cassação e o golpe. Porque era para o Bolsonaro poder se movimentar no exterior com uma carteira de vacinação sem ter tomado vacina, inclusive nos Estados Unidos. É para isso que servia. E, de repente, me sai hoje. E outra coisa, uma coisa malandra, Thalita, uma coisa malandra. No meio da comoção dessa denúncia e tal, sai lá. Aí as pessoas, deixa para lá, né? Já temos golpe, já está. Né? Isso é bobagem. Para que eu vou brigar por isso? Né? É um peixe pequeno. Não é. É um crime gravíssimo. Eles hackearam o Ministério da Saúde e o SUS para falsificar cartão de vacinação do presidente da República, da filha dele. Isso é gravíssimo. Isso é 30 anos de cana. E aí que teria essa outra denúncia, ele teria condenado, seria condenado. Teria 28 anos, 30 anos do golpe, 15 anos, e vai vir, e tem outra denúncia que está aí, que gente, essa se não rolar, você me chama de novo aqui para eu desabafar, para eu não morrer de infarto, Thalita. Que é essa das joias. Já pensou se daqui a pouco o Gonet anuncia que o inquérito da joia, que ele não vai denunciar, vai pedir o arquivamento depois daquele escândalo absurdo
que essa história das joias, eu Com não direito à sei. foto e tudo, né? Não, Quem não se é lembra daquela foto, foto lembra? O cara com. do pai do Mauro Cid? É Exatamente. demais, é demais, é demais. Então, pô, cara, é por isso que eu falo, não dá para confiar, né? Impressionante, não dá. A gente acha que está indo bem e não dá para confiar. Não dá para confiar. Agora, uma das coisas que você disse na sua fala é numa situação em que, de repente, o Lula não ganhe, se ele vier a ser o candidato, o que tudo indica é que vai ser mesmo, e ele perca as eleições ano que vem, vai a minha pergunta. Eu queria te ouvir, já que você está há muito tempo, inclusive, sem falar, né? Mas eu queria te ouvir uma avaliação mesmo geral do que você tem acompanhado em relação ao governo atual. Como é que você tem visto? Olha só, eu tenho convicção, a partir da minha experiência, da análise conjuntural que eu faço e de todos os fatos que eu recolho diariamente, né? Eu continuo sendo um leitor voraz de notícias e analiso e tal, trabalho com isso ainda de alguma maneira. Eu acho que é o seguinte, que se o governo não der uma guinada para a esquerda, ele perde as eleições de 2026. O que significa dar uma guinada para a esquerda? Aproveitar o seu histórico bem-sucedido de aplicação de políticas públicas, né, e fazer isso retirando essas políticas públicas da prisão, da miserável prisão do arcabouço fiscal. Isso significa que o governo Lula só irá triunfar de verdade, né, só irá recuperar a sua popularidade se ele se livrar das amarras que a equipe econômica colocou nele. A equipe econômica, entendido como Simone Tebet, do planejamento, e o Fernando Haddad, da Fazenda. Então, por estranho que pareça o que eu vou dizer, o governo Lula só irá triunfar se a política econômica fracassar. Essa política econômica tem se mostrado uma tragédia anunciada, Thalita. Eu não entendo por que se insiste nisso. Não entendo. Não entendo. O que se chama de fiscalismo, quer dizer, essa sanha por corte de gastos e ajuste fiscal, isso é o manual básico do neoliberalismo. É uma pena, eu sempre penso muito nisso, que a expressão neoliberalismo tenha sido tão banalizada ao ponto de não causar mais nenhum impacto quando você fala ela. O neoliberalismo era para causar um impacto que tem quando eu falo nazismo, quando eu falo pedofilia. O neoliberalismo é uma instituição da economia que se traduz basicamente em desigualdade social, em miséria, em fome e em tragédia. E por que o terceiro governo Lula, ele se empenha tanto em manter as suas amarras nesse conceito? Né? Tem uma discussão muito grande se o governo Lula é ou não liberal. Vi uma discussão muito interessante entre o Breno Altman, que é do PT, da esquerda do PT, e o Jones Manuel, aqui no Farol Brasil, né, sobre se é ou não é e tal. O Breno defende que o governo Lula é um governo híbrido, que tem, de fato, amarras neoliberais, mas ao mesmo tempo tem um perfil mais ou menos como o médico e o monstro, né? O médico que ele tem um perfil de monstro, que é o neoliberal, um perfil de médico, que é aquele que tem as políticas públicas que, de fato, ajudam e tocam as pessoas mais pobres. Mas essas coisas não vão funcionar juntas. Nunca vão. Assim, um governo híbrido está, a meu ver, condenado ao fracasso. Porque o que é esse hibridismo? Qual que é o lado mais forte desse hibridismo? É o lado que está vinculado ao sistema financeiro e aos bancos, que é o lado neoliberal. É o que vai determinar o que o governo vai fazer no fim das contas. Né? Porque, por exemplo, quando o governo corta 7 bilhões do Bolsa Família e alega que esse corte foi feito graças a um pente fino que retirou fraudes e tal, eu sempre me perguntei, se você corta 7 bilhões do Bolsa Família, quer dizer, se você economiza, você não precisa cortar.
você usa 7 milhões para botar mais gente no sistema, não é isso? Por que você economiza 7 milhões e tira ele de lá? Eu economizo 200, eu economizo 15 mil no meu salário e ele deixa de ser meu? Eu não vou investir na minha vida, na minha casa? Tal. Não tem sentido isso. É porque o arcabouço fiscal, esse teto de gastos, que é o arcabouço fiscal, ele é determinante no corte de gastos, porque ele é determinante no desaquecimento da economia. Não é à toa que o Banco Central está, obviamente, em conluio com o Ministério da Fazenda e do Planejamento, aumentando juros, porque você precisa desaquecer a economia para o país crescer menos e você não ultrapassar aquilo que foi determinado pelo arcabouço fiscal. Então, só se isso fracassar é que o governo Lula vai triunfar, na minha visão. Eu não sou economista, mas assim, do que eu posso analisar do que está acontecendo. Porque os números da macroeconomia, eles são bons números. Né? O desemprego ele deu uma pioradinha agora nesse último mês. Caiu acho que 3 pontos, mas não é muita coisa. O PIB está crescendo. Mas por que a comida continua cara? Por que os serviços continuam deficientes? Por que esses números de macroeconomia não se revertem em popularidade para o governo? Pelo contrário, o governo, pesquisa após pesquisa, né, amarga em popularidade. Porque essa fórmula é uma fórmula muito antiga, essa de que números macroeconômicos se revertem em popularidade porque há crédito na praça. Não funciona mais assim. Infelizmente, Thalita, a sociedade brasileira se tornou imensamente individualista dos últimos 20 anos. Desde o golpe contra Dilma, né, a vibe da sociedade brasileira, a partir do golpe, da ponte para o futuro do Temer, do governo Bolsonaro, ela foi sendo contaminada, principalmente as gerações mais novas, com a história da meritocracia. Então as pessoas perderam o horizonte do coletivo, da coletividade, da sociedade como um coletivo. É cada um por si, é o empreendedor, né? É o empreendedor, todo mundo é empreendedor, ninguém mais é trabalhador, não se organiza, então todo mundo é empreendedor, é cada um por si. Então, numa sociedade onde é cada um por si, você não consegue mais amalgamar essa sociedade em torno de números macroeconômicos para dizer que está indo tudo bem. Cada um quer saber como e o meu, como é que está? Tudo bem, o PIB está crescendo, e o meu, como é que está? Não está bem. Então, é preciso pensar numa outra forma. A meu ver, é preciso tirar essas amarras do arcabouço, é preciso acabar com essa inserção neoliberal que permite que o BNDES financie, por exemplo, privatizações dentro do país. É preciso acabar com isso. E dar um recado bem claro, de que é um governo que está indo para a esquerda, que, olha, que não sabe, que fala grosso com o sistema financeiro, que fala grosso com os bancos, que é o povo em primeiro lugar. Eu vi agora uma boa notícia, inclusive, eu vi o Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, anunciando que o governo vai comprar agora 500 mil toneladas de comida para começar a iniciar esse processo de equilíbrio de preços a partir da regulação de estoques, que é uma coisa muito importante, mas que não foi feita até hoje, com 2 anos e meio de governo. Eu acho, inclusive, que vai ser muito difícil que isso dê certo totalmente. Eu espero que faça alguma coisa, mas não se preocupou com isso, né, Thalita? Por exemplo, essa medida do empréstimo consignado para parte dos CLTistas, né? E até eu vi hoje, inclusive, que a garantia dos bancos é justamente pegar uma parte do FGTS do trabalhador, 10%. 10%. Eu vi hoje, inclusive, que a Gleisi Hoffmann, que fez uma publicação falando, né, que era o empréstimo do Lula, o crédito do trabalhador, o empréstimo do Lula, ela apagou essa publicação. Existe agora uma preparação da equipe do governo para poder explicar como é que tem que fazer, enfim, fazer algo mais didático, mesmo porque as pessoas têm feito as simulações e os empréstimos não estão sendo na base dos 3%, são sempre acima, porque essa foi o que foi apresentado pelo
pelo Haddad, né? Que seriam a juros mais baixos, para justamente poder enfrentar o endividamento da população. E o que se tem visto é que as simulações que estão sendo apresentadas pelos bancos é que os juros eles estão acima dos 3%, inclusive. 3% para cima. Na minha avaliação, e aí eu queria te ouvir também, Leandro, é mais uma medida absurdamente desastrosa. Primeiro, pelo fato de você colocar a condição de um fundo que já é do trabalhador. Já é do trabalhador. Segundo, que você vai fazer um empréstimo de 60, 70, 80, 90 parcelas, você não vai tirar o trabalhador do endividamento. Pelo contrário, você vai endividá-lo mais ainda. Eu também, não sei, eu sou absurdamente. Eu conheço muito pouco de economia. Não tenho uma leitura aprofundada de economia, mas no primeiro momento, Leandro, que eu pensei, mas se já tem uma garantia, que é um dinheiro que já existe, já está lá, tem um fundo, já é uma garantia. E já é uma gestão feita pela Caixa Econômica Federal, primeiro, por que não faz um empréstimo, então, a juros zero? Por que esse empréstimo não é feito diretamente pela Caixa Econômica e isso vai ser transferido para bancos privados? Eu não consigo, assim, de verdade, eu não consigo entender. Não consigo entender. E, junto com isso, para finalizar a minha fala e para poder te ouvir, vem alguns argumentos para tentar defender, como, por exemplo, mas faz empréstimo quem quer. Que Não para mim é o faz. maior absurdo do mundo, porque as pessoas não fazem, elas não acordam num belo dia e falam: vou fazer um empréstimo, tô nada para fazer, vou fazer. As pessoas fazem empréstimo porque elas estão precisando, porque elas estão necessitadas, porque elas estão desesperadas, muitas vezes, né? Então, eu não sei, eu queria te ouvir também em relação a essa última medida, porque me parece que enfim, né, já se caminha para o governo ter que ficar explicando e reavaliando para o que vai acontecer a partir disso. Esse consignado privado, ao contrário do consignado que era feito direto no Olerite, no contra-cheque dos servidores, ele tem esse problema. Os juros não são. Como é que chama? Não há previsão de fechamento de juros. Os bancos podem botar o juro que quiser. A ideia é que seja os juros mais baixos. Outra coisa importante que você falou, essa ideia de que pega empréstimo quem quer, ela é falaciosa. Porque quando você está na merda, eu acho que todo mundo que está aqui já ficou na merda algumas vezes, mais de uma vez, com dívidas. Eu mesmo já tive dívida com agiota. Quando você está com muita dívida e aquilo está te sufocando e você não dorme, né? E você não vive, e você foge, e você tem problemas em casa, e o seu casamento desmorona, sua relação com seus filhos, tudo, porque você está com dívidas, aí aparece um troço desse, claro que você vai pegar. Eu pegaria. Eu, Leandro, já peguei empréstimo para pagar empréstimo. Eu tinha um empréstimo incrível no banco, aí um amigo meu, que a mulher trabalhava em outro banco, falou: não, cara, a gente consegue para você um empréstimo de juros muito mais baixo, dividido em tal, lá, e você quita aquele lá, e você pagava, sei lá, 3 mil lá, e você vai pagar 890 aqui. Opa, é um bom negócio, não é um bom negócio. Só eu continuo me endividando. É isso? Eu continuo me endividando. Então a ideia de que quem pega empréstimo é só porque quer, imagina. Ninguém, é o contrário. Quem não precisa de empréstimo, não pega empréstimo. Eu falo, eu estou super bem, ganhei na Mega, mas vou pegar um empréstimo, porque eu gosto de pegar empréstimo. Claro que não, né? Claro que não. Pegar empréstimo é uma necessidade. Me parece, inclusive, que as faixas que estão fazendo simulação são faixas de até 2 salários mínimos. Gente pobre que está correndo atrás de empréstimo. Pensa comigo, quem que ganha até 2 salários mínimos pega empréstimo para quê? Para comprar comida. Então, assim, mas o fato é o seguinte, essa é uma questão, digamos, sociológica. Tem a questão econômica em si, porque é aquela história, o governo Lula está querendo repetir uma fórmula que no segundo mandato do Lula 2 deu muito certo. O que é? Quando você dá crédito para o trabalhador, você começa a fazer circular dinheiro. Né? As pessoas vão e começam a circular. Só que nesse caso tem um detalhe.
como esse crédito vai para a mão de gente já muito endividada e ele é feito consignadamente, ou seja, ele é descontado da folha do cara, na hora que cair esse empréstimo, a dívida que ele já tinha antes já vai ser, os bancos já vão pegar. Então, esse dinheiro não vai circular. Algum dinheiro vai circular, mas o grosso não vai circular. Então, é a chamada política do ganha-ganha, que deu certo no Lula atrás, tal, que era o seguinte: todo mundo ganhava. Né? Os bancos ganhavam, o consumidor ganhava, comprava uma geladeira, um carro, comprava ali uma coisa e tal. Só que essa fórmula está difícil de se repetir, até porque o sistema financeiro hoje ele tem uma outra configuração. Né? Ele não são só os bancos. Né? Tem outras configurações. Então, é um dinheiro que vai estar para o trabalhador, ele vai ter, o cara está ali apertadíssimo, vai ter um crédito, vai pegar 10 mil, 15 mil, vai sair de um sufoco na hora e tal, mas eu não sei se pensou em médio prazo o que isso vai resultar, porque o endividamento do cidadão ele é uma característica básica do sistema capitalista. O sistema capitalista funciona basicamente, né, com o controle dos meios de produção pela burguesia e com o profundo endividamento do cidadão comum. Porque se eu estou endividado, estou alimentando a engrenagem do sistema financeiro, não é isso? Pagando juros. Porque o que um banco faz? Ele vende dinheiro. O empréstimo é você comprar dinheiro. Eu tenho 10 mil e vendo para você por 20. Tá, eu compro. Porque eu estou precisando, né? Aí eu vou pagar esses 20 em algumas parcelas. Mas eu estou comprando dinheiro. Então, o capitalismo vive basicamente de vender dinheiro. O sistema bancário vende dinheiro. E, nesse caso, querendo ou não, o governo está ajudando a vender o dinheiro. E a questão do FGTS, eu não tinha nem me atentado muito por isso, mas eu comecei a ler sobre isso. Eu vi a Nath Finança entrar numa super polêmica e tal. E ela tem um argumento bastante razoável. Se esse dinheiro já é seu, para que você vai ter um intermediário para botar a mão nele? O argumento da equipe econômica é que, na verdade, sim, o FGTS é apenas uma garantia. É uma garantia para o banco, o seu dinheiro, o FGTS. Então, se eu posso usar ele como garantia, por que eu já não pego ele para eu usar do jeito que eu quero? Aí eu falo assim, não, mas existem normas determinadas para você retirar o FGTS. Tem uma discussão que beira a cafajestagem, mas que tem um núcleo de legalidade nessa discussão. Então de novo, você botou o banco como intermediário, mas os bancos são intermediários de empréstimo no sistema financeiro e no capitalismo. Não tem jeito. Né? Então, a questão é o seguinte, que além de se endividar, pode ser que o sujeito endividado ainda tenha garfado o seu FGTS em algum momento. O que o governo aposta, eu acho, viu, Thalita, assim, pelo que eu tenho visto das falas do governo e dos governistas, é de que se o Lula tiver certo e o Haddad tiver certo, e a economia começar a se desenvolver por conta dessa circulação de dinheiro, essa distribuição de riquezas ela vai evitar o endividamento. Não sei, eu acho uma jogada de pôquer essa, assim, de muito risco. Mas o que o governo pode fazer? O governo está lutando para sair das cordas. Não é isso? O governo está nas cordas. Baixa popularidade, o ovo caríssimo, a carne está caro, o supermercado está caro, está tendo que lutar para baixar o preço dos alimentos, tem que buscar saídas para baixar o preço dos alimentos, porque a saída que ele teria era a regulação de estoques. Ele não fez isso em 2 anos e meio. Então ele tem que buscar outras saídas. Não pode fazer uma intervenção radical de controle de preço, porque o agronegócio não deixa, e é o agronegócio que define hoje os preços dos alimentos no Brasil. Então, olha, a solução qual que é? É parar, dar um freio de arrumação, chega, está tudo errado. Está tudo errado. É o seguinte, olha, desculpa aí, eu estava fazendo tudo errado. Haddad, está tudo errado. Simone Tebet, não fala mais nada. Está tudo errado. Vamos fazer do jeito que a gente sabe fazer. Vamos tomar partido dos trabalhadores, vamos regular preço, vamos para cima desses caras. Quem não fizer, bota a Polícia Federal em cima, regula os preços, vamos para cima e tal. Não tem, sabe?
vamos trabalhar na vibração dos trabalhadores. E aí isso é uma guinada à esquerda. Você acha que vai ter, Thalita, guinada à esquerda? Então, mas vai a minha pergunta seguinte, porque me parece, dentro disso que você está trazendo, que isso só acontecerá se houver uma pressão externa. E aí essa é a minha pergunta. O que a gente tem hoje é uma base governista, enfim, uma militância, na verdade, né? Não uma base governista, mas uma militância petista, progressista que seja, vamos alargar isso, né? Que simplesmente acha tudo muito lindo, aplaude absolutamente tudo, não tem uma avaliação crítica de absolutamente nada. Então, eu não sei exatamente o tom para que, de repente, o governo pare e fale: bom, tá tudo errado, vamos começar de novo. Isso só vai acontecer, me parece, se houver essa pressão, mas isso não está acontecendo. Pelo contrário, inclusive. E aí vai a minha pergunta, Leandro, porque o que eu tenho acompanhado, inclusive a partir da minha vinda ao Farol Brasil, que tem como proposta justamente fazer da sua programação esse tipo de análise mais crítica, mais baseada numa racionalidade mesmo, assim, que não seja umas avaliações de militância, não sejam avaliações de torcida, sabe? De claque. Porque o que me parece hoje é que tem uma claque ali, toda acordada em torno do governo e que está tudo lindo. E aí você vê isso por parte de parlamentares, não só do Partido dos Trabalhadores, como daqueles que apoiam o governo, por parte da própria militância. Então, e aí, junto com isso que você trouxe, a gente tem um aspecto mais generalizado de pessoas numa condição ali completamente despolitizado, cada um pensando no seu, esse neoliberalismo que o tempo todo dita como as pessoas estão vivendo. E junto com isso, a gente aqui que tenta puxar esse governo para esse governo não, mas o país para a esquerda, pensar a partir inclusive das bases marxistas, que é o que a gente se pretende aqui, a gente tem sido atacado. É o que a gente tem acompanhado, inclusive, nas redes sociais. E tem um desabafo muito curto do Maringoni, por exemplo, que está aqui sempre conversando com o Mauro Lopes, e ele foi atacado. Tem as manifestações do Mauro Lopes também, são todas muito. As respostas são todas muito violentas mesmo. Inclusive, gente pedindo a demissão da companheira do Mauro Lopes, que, enfim, foram lá buscar Sim, foram uma buscar coisa o terrível isso, nome terrível isso. dela, assim, uma coisa meio de perseguição mesmo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa situação, porque enquanto você fez uma avaliação aqui muito bem de como está o governo, a partir, inclusive, das suas decisões da agenda econômica, a gente tem do lado de fora. Quer dizer, esse campo progressista que é uma claque, que virou uma claque, apenas isso. Então, como é que a gente vai conseguir enfrentar? Sabe? Thalita, desde que a gente estava junto lá no DCM, a gente discutia isso, nós dois, de que esse termo progressismo, ele estava se perdendo, né? Eu acho que ele tinha se estendido tanto que ele perdeu muito da identidade inicial que ele tinha, que tinha a ver com aquela luta contra o bolsonarismo. Né? Eu já falei mais de uma vez, e repito, assim, que a ideia do campo progressista, e principalmente da chamada mídia progressista, eu acho que ela está morrendo na adolescência. Aliás, está passando um seriado chamado Adolescência, que eu não vi ainda, mas todo mundo fala. Eu tenho que ver esse troço, porque só se fala nisso. Maravilhoso. Mas o que eu falo? Por que eu digo que está morrendo na adolescência? É porque ela teve uma infância ultra saudável, cresceu, se tornou um jovem poderoso na campanha poderosa, venceu as eleições de 2022 e não entendeu que deveria continuar sendo o grilo falante da nação, deveria ser a voz crítica da esquerda em relação aos seus projetos, ao seu futuro, ao governo Lula. Não, ela se estagnou e se rendeu. Ficou presa na propaganda do governo. Eu não digo nem que seja de má fé, tá? Em alguns casos, assim, é porque é o seguinte: se entranhou
na consciência do chamado meio progressista de que ou é Lula ou é o fascismo. Então, se você não apoia incondicionalmente o governo Lula, mesmo quando você observa movimentos trágicos do governo, se você não apoia realmente, o fascismo vai voltar. Não há possibilidade de viver sem fazer vistas grossas para os erros do governo Lula e ficar só nos elogios, porque senão, se eu fizer a crítica, eu, Leandro, você, Thalita, o Mauro, o João, seja quem for, o fascismo vai voltar. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. É como dizer assim, o que pode fazer um candidato de extrema direita ganhar, a meu ver, é uma conscientização junto do eleitor de que é o seguinte, já que não existe uma alternativa ao neoliberalismo, né, que venha o neoliberalismo de verdade. Que venha aquele que é contra o sistema. Né, isso, aquele que quebra as amarras, os grilhões e tal, que era o discurso da esquerda, que é o discurso da extrema-direita. Então, assim, é por isso que a tese do governo híbrido, eu entendo o que o Breno quis dizer, acho que todos nós entendemos o que ele quis dizer, mas ela não se sustenta porque você não tem meio virgem, né? Não tem isso. Você não tem um governo que consiga se sustentar entre coisas tão diferentes, entre se desenvolver e beneficiar os trabalhadores e ter uma política neoliberal que é uma máquina de desigualdade, em alguns casos. Então, para mim, não tem saída. Então, meio progressista, e média progressista, ela está morrendo na adolescência, quando ela poderia ser um dínamo para, inclusive, ajudar o Lula a governar, a mostrar os problemas e debater esses problemas, e não fugir deles ou ficar no esquema de bajulação e tal. Isso não funciona. Na política isso não funciona. A política funciona no embate ideológico, na disputa ideológica, na disputa política ideológica. Senão a gente se perde. Ou seja, quem são os grandes deputados hoje, os grandes tribunos do parlamento? São todos do PSOL. Nessas falas desses dias, o julgamento do Bolsonaro, é Sâmia Bonfim que aparece. Não é ninguém do PT, é Sâmia Bonfim que aparece falando as coisas que a gente quer ouvir, a briga que tem que ser feita, batendo, né, dando porrada lá nos bolsonaristas no plenário. Então não é o PT, é o PSOL. E o PSOL, curiosamente, que não é governista, mas que faz um trabalho melhor, que é o grupo da Sâmia Bonfim, Glauber, Fernando Melchiona e tal. Então a gente vive um paradoxo político que não deixa de ser interessante para a análise conjuntural, mas que talvez não seja o melhor dos mundos pensando na eleição de 2026. O Lula tem tempo? Tem, mas é pouco tempo para resolver isso. Porque se a questão do preço dos alimentos, da carestia, dos aluguéis, né? Eu vivo de aluguel, eu imagino que você também viva de aluguel. Aqui em Brasília o aluguel aumentou 12%. A inflação é 4%. Mas a inflação de alimentos é maior. A inflação de aluguel em Salvador foi 30%. Quantas pessoas como eu e você vivem de aluguel? E como isso nos abate? Um aumento, né, de aluguel nos abate. Nos transtorna, muda a nossa vida, prejudica a nossa felicidade, a nossa saúde. Então, você fala, porra, que inflação é essa de 4%? Que eu não vejo em lugar nenhum, só, né? Não é inflação, essa média do IPCA e tal é um número da macroeconomia. Que, claro, se isso estivesse junto com a realidade, seria ótimo, mas não está. Então é preciso, para poder juntar a realidade com os números, o governo tomar um outro rumo na economia, porque senão vai ficar muito difícil, muito difícil. Pois é, esses dias eu conversava com uma amiga, ela disse que ela tem crise de ansiedade cada vez que ela precisa ir ao supermercado. De verdade, sério. Sem Triste, né? brincadeira e sem drama. E aí, assim, a pergunta que eu sempre me faço é como é que a gente vai sentar para conversar no que vem e convencer as pessoas, por exemplo, a votar naquele candidato da base progressista,
se a gente não tiver uma conversa franca com essas pessoas, não pedir para elas mudarem de supermercado, como eu ouvi. Não falar, olha, você vai ter que escolher o alimento, porque veja bem. Que é uma coisa Difícil. descolada da realidade, né, Thalita? Porque Completamente. eu vou no atacadão aqui de carro e compro mais barato do que o trabalhador comum. O trabalhador pobre, que mora na periferia, ele não tem como, não tem nem atacadão perto. Ele compra na mão de quem comprou no atacadão. Porque eu vou aqui no atacadão, o leite está. Eu consigo comprar um litro de leite por R$ 4,10, ou R$ 4. O mesmo cara que vende na PV compra por R$ 4,10 e vende lá por 7, 8. Para o mais pobre. Como é que isso antigamente deu certo? Porque a regulação dos estoques, que era feita pela Conab, né, você colocava mais desse produto no mercado, o preço caía, e aí você conseguia. Mas não, quem define hoje é o agronegócio. Por exemplo, o ovo está caríssimo, por quê? Porque está havendo. O mercado internacional está muito mais sedutor para o produtor do que o mercado interno. Aí ele vende os ovos todos, aí o que sobra para a gente sobra muito caro. O que é isso? O agronegócio determinando o preço do ovo no mercado interno. Quem tinha que fazer isso era o governo. Como é que o governo pode fazer isso sem regulação de estoques? Com imposto. Olha, é o seguinte: vamos botar uma taxa da exportação dos ovos para poder desestimular a exportação para o cara vender para dentro. O cara fala, não, porra, se eu for vender para os Estados Unidos, eu vou sair no prejuízo, porque eu vou ter que pagar 15% de imposto, não vai valer a pena, eu vou vender no Brasil. Mas o governo taxa? Não taxa. Ele taxou o quê? A importação. A importação, quer dizer, taxou, não, desonerou, né? Isentou de taxa a importação. Mas quem que importa café? Quem que importa ovo? Você viu? Assim, no caso do azeite também, mas o azeite, convenhamos, não é exatamente um alimento popular, né? Mas assim, aí tem aquelas coisas, biscoito e tal, mas é isso, esses remendos, que são remendos de boa fé, eu tenho certeza que o Lula sempre fala, cara, tem que fazer alguma coisa. Mas o que tem que ser feito de verdade exige uma ruptura. É esse o grande nó da questão, o nó gótico da questão. Exige uma ruptura. E fazer essa ruptura agora significa, Thalita, aí pensando politicamente, talvez numa dificuldade, né? No início de uma dificuldade de se refazer a frente ampla, aumentar, ou ampliar essa frente para as eleições de 2026, para garantir a eleição do Lula, pensando na possibilidade de ter um Congresso menos conservador. Entendeu? Então, esse xadrez ele não é um xadrez fácil, não é simples de fazer, nem simples de entender. Mas, do ponto de vista do trabalhador, a única maneira, o que eu acho, a única coisa que irá nos salvar é se der uma guinada para a esquerda, abandonar esse arcabouço fiscal, entendeu? Fazer uma intervenção real no preço a partir da taxação de produtos exportados do agronegócio, né, para tirar um pouco desse dinheiro do Plano Safra e botar isso em outros setores, enfim, modificar completamente a estrutura de convívio do governo com o agronegócio e o setor financeiro. Isso é o que eu acho que tem que ser feito, tá? Mas eu não tenho quase certeza que não será. Então, a gente vai ter que ficar caminhando nesse fio da navalha até 2026, esperando que o Lula ganhe a eleição, não ganhe o Tarcísio, não ganhe algum bolsonarista, não ganhe Pablo Marçal, não apareça um aventureiro que ganhe a eleição, um maluco tipo Milei. E pode aparecer, né? Pode aparecer. É porque assim, tem gente mais nova aqui, mas o Collor foi exatamente isso. O Collor foi exatamente isso. A burguesia, as classes dominantes, quando perceberam que Lula e Brizola tinham chance de ser. Eles inventaram, cara. Inventaram, cara. Se eles perceberem que o Lula está fraco e que podem inventar um cara, vamos inventar um cara. E vamos e elege, viu? E elege. Então, é uma sinuca de bico. Tem que sair desse arcabouço. Tem que modificar as relações com o sistema financeiro.
Tem que fazer reforma agrária, né? Tem que abraçar os trabalhadores. E os sindicatos têm que se organizar, e a esquerda tem que se organizar. Está todo mundo muito estupefato diante de tudo. E aí vem essas pesquisas que vão minando o ânimo, né? Porque, pô, o Lula, pela primeira vez. Hoje saiu uma pesquisa do IPESP, que dá desaprovação de 57% do Lula. Nem sei, às vezes sim, pode ser manipulado, pesquisa meia boca, mas todas as pesquisas estão dando isso. Pode ser, inclusive, o primeiro movimento das classes dominantes da burguesia nacional, a partir dessas pesquisas, para minar, né, o ânimo, né, o ânimos do governo Lula. Aí sai essa história. Banco Central, todo mês, aumentando os juros. Isso desacelera a economia, isso tira dinheiro do orçamento para pagamento da dívida, ou seja, joga dinheiro nos bancos, aumenta o desemprego. Então, assim, repito, eu acho que o governo Lula vai triunfar se a política econômica do Haddad fracassar nesse sentido, viu, Thalita? Essa pesquisa que você mencionou é de ontem, viu, Leandro? E De diz que ontem, né? Lula e Tarcísio lideram ranking de presidenciabilidade. Tem aqui o Lula com 40% de resposta positiva, né? E 57 negativas. E o Tarcísio, 35 positiva e 47 negativa. Quer dizer, de virem a ser ou não candidatos a serem presidentes. Saiu ontem essa pesquisa. Leandro, tem alguns comentários aqui para a gente se despedir, porque eu também quero ver o jogo do Palmeiras, que já começou. Estou nervosa. Eu sei que você está feliz porque o Bahia ganhou, né? Eu também estou Bahia é feliz. campeão baiano, campeão baiano. Pois é, eu estou sabendo. Aqui, olha só, o Raoni comenta, em janeiro, Lula divulgou pesquisa que tomava R$ 3.400 de renda mensal domiciliar como piso para ser de classe média. Enquanto isso, o salário necessário calculado pelo DIEESE passou de 6 mil há tempos. Se refere aqui porque eu abri falando, Leandro, que o Lula diz que ele quer um Brasil país de classe médias. Eu falei, mas precisa combinar com a burguesia, né? Se a burguesia também vai querer ser classe média, porque para todo mundo ser classe média, todo mundo tem que ser classe média. Não adianta Verdade. somente os mais pobres. É, Aqui também o comentário do Paulo Paiva, dizendo, Leandro Tardelli, live imperdível. Estevão Castro comentando que o movimento Aguabenário está lá agora no Brás, que eu falei da notícia em São Paulo, do movimento da ocupação em relação à privatização das linhas do trem, e que a polícia, claro, né, mais uma vez foi violenta com os manifestantes. E aí, diz ele, tivemos um encontro online hoje cancelado por conta da violência. Também aqui o comentário do Alexandre Carvalho, que dupla maravilhosa, saudades, parabéns, Thalita, saudades mesmo, né, gente? Jorge Alexandre Santos, que saudade dessa dupla. Flávia Paloni, foi a equipe econômica quem pôs essas amarras? Pergunta ela. Não, ela mesma E responde. responde. Isso aí. E é isso, Leandro. Esses foram os comentários. Se você quiser fazer um outro comentário adicional, e te agradeço. E sempre que você puder. Não, não. Para mim foi maravilhoso conversar com você. Você vê que eu estou aqui, eu estou no quarto da minha filha, por isso que é maquiagem, bolsa atrás, tudo sempre, porque eu nem computador mais eu mudei de sala e tal. Mas eu achei ótimo, porque há muito tempo que eu queria vir conversar contigo, né? Tenho visto seu programa, tenho visto aqui o programa do Mauro Lopes, que é o meu amigo querido, que eu gosto muito, o João Manuel. Torço muito pelo Farol Brasil. Acho uma covardia esse novo marcatismo que está surgindo no Brasil na esquerda, de colocar o nome da mulher do Mauro Lopes na roda para poder pedir que demitam ela porque ela trabalha no governo, porque o Mauro é crítico ao governo. Olha onde a gente chegou. Olha onde a gente chegou. Isso não pode acontecer. A crítica é absolutamente necessária. O Farol Brasil é um canal crítico ao governo, e ótimo que tenha. Acho que só tem ele e mais uns dois. Para você entender política, você tem que ler tudo, tem que ouvir tudo, tem que ter crítica. Se você só ouve falando bem, você não consegue entender o que está acontecendo.
E essas críticas baseadas em argumentos, e não em xingamento, e não em insultos, mas em argumentos reais, argumentos racionais, em números, em análises, ela é muito importante. E ela não vai trazer o fascismo de volta, tá? O que vai trazer, se o fascismo voltar, a culpa não é de quem critica, a culpa é de quem governa. Tá bom? Então, gente, muito obrigado aí por todos que estão participaram. Thalita, parabéns pelo seu programa. Vida longa para o seu programa e aqui para o Farol Brasil. E sempre que eu puder, eu volto aqui para conversar com você, com certeza, tá bom? Obrigada, Leandro. Até a próxima. Tchau, beijo grande, tchau. Tchau, tchau.